Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos ao Santa Dica, o seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou Dásio Oliveira, gerente comercial da Santa Helena, e vamos começar o nosso podcast que hoje tem como tema o processo de ensilagem de milho. Para isso, hoje temos conosco um dos nossos consultores de silagem, Wagner Thompson, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitotecnia, vasta experiência no agronegócio e ampla experiência também na cultura de milho para silagem. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Dásio. Para mim é uma honra muito grande fazer parte desse time que tem como um dos pilares a preocupação com o produtor, né? Atender o produtor da melhor maneira possível. É uma grande honra para mim fazer parte desse time. Bom, Wagner, o processo de ensilagem é basicamente o armazenamento da silagem de milho de forma adequada. Então, gostaria de iniciar o nosso episódio perguntando qual o ponto principal para que nós tenhamos esse armazenamento de forma adequada. Dásio, excelente pergunta, Dásio. O mercado, né, de silagem ele veio crescendo e se tornando muito profissional. E mesmo assim, com todos os avanços que teve, a gente se depara com muitas situações de desafio nas fazendas, né? O produtor ele está mudando a percepção, né, do negócio, onde antigamente a silagem era apenas uma estratégia para se ter um alimento no período da seca, né? Você produzia no verão e armazenava no período da seca. E nós passamos para um produto de alta tecnologia, né? Para atender demandas cada vez mais, como é que eu vou falar? Mas que tem que ser demandas de alta eficiência, né? Para atender animais de alta eficiência, né? Animais confinados, animais de alto retorno no leite. Então, a silagem ela passou de um produto relativamente, vamos falar, simples, né, para atender uma demanda, e agora ele tem que atender animais, sistemas de produção, onde o produtor, junto com os seus técnicos ali, eles têm que olhar vacas com DEL elevado, né, lactação, intervalo entre partos, dietas para atender vários lotes, e a silagem entrou justamente uma silagem de alta qualidade para atender essas demandas, né? Então o produtor ele tem que enxergar a silagem hoje como um produto de alto valor agregado, né? Um produto que vai se transformar em leite. Então qualquer risco que ele coloca esse produto, ou qualquer falha que haver ou que houver nesse processo de ensilagem, né, ele vai estar comprometendo o seu negócio de forma bastante complicada ali, né? Onde o retorno, que são ajustes finos, né, no decorrer do processo, pode ser bastante comprometido. Aí, Dásio, respondendo à sua pergunta, como realizar esse processo da melhor forma possível, né? O produtor ele tem que ficar atento aos híbridos, né? A escolha do híbrido. Hoje nós temos produtos que são específicos para atender o mercado de leite, produtor de leite, né? Híbridos com alta eficiência em conversão em leite, e isso a gente consegue fazer através da pesquisa, né? Híbridos com alta taxa de conversão em leite em função da genética, né? E junto com a genética também a parte técnica, né? O produtor ele tem que estar sendo acompanhado por um time técnico ou algumas pessoas que consigam ajudar para ele poder fazer a melhor adubação, atender a demanda desse híbrido, né, que na verdade é um híbrido de alto investimento, de alto teto e de alto retorno. Ele tem que ter uma atenção diferenciada, né, para ele obter o melhor resultado dentro da fazenda. E os processos de silagem, né, você colher o milho
na época ideal, com a matéria seca ideal, né, com alto teor de amido, né, porque o que vai fazer o produtor economizar de fato, né, na silagem é o milho tem que ter amido, né, porque se o milho não tiver amido, grãos, vamos falar dessa forma, ele vai ter que gastar dinheiro com concentrados, grãos, milho e soja. Então, dessa forma, esse ponto, né, que a gente vê muito na fazenda, o produtor colher o milho antes da época, ele perde o potencial produtivo da lavoura, porque o milho, o papel do milho é ter amido, né? Então, um dos maiores desafios que a gente vê nas fazendas hoje, o produtor colher o milho sem ele aproveitar o potencial do investimento que ele fez naquela lavoura. Uma das perguntas mais frequentes é com relação à compactação dessa silagem. Na sua opinião, por que tem tantas dúvidas com relação a esse processo e como fazê-lo da melhor forma? Excelente, Dásio. Esse desafio do produtor ele é constante, né? E o produtor escuta muita gente, né? E aí acaba que ele tem muita informação e acaba pecando no talento, que o silo, num capricho final ali, é onde ele vai obter sucesso. Como é que seria isso? Tem algumas contas que a turma faz, que para cada tantos centímetros de silagem que você está trazendo do campo, você tem que colocar um trator de tantas toneladas. Então, às vezes, esse monitoramento no campo é muito difícil, porque hoje, com o uso de automotriz, né, também, o volume de silagem que chega é muito alto. Então, às vezes, o produtor não consegue fazer esse acompanhamento e as coisas têm que ser práticas. Qual que é o vilão do silo? O vilão do silo é o oxigênio. E ele tem que eliminar o oxigênio, senão o silo vai dar problema. E como que ele vai fazer isso? Ele tem que colocar um trator mais pesado no silo, né? O trator ele sobe o silo, ele não desce o silo. Então, esse momento da compactação é importante, porque a eficiência de compactação com o trator subindo o silo é muito maior do que ele descendo o silo. Isso é um ponto que a gente vê muito nas fazendas. Outra questão é o tempo que esse trator que está na compactação da silagem, ele tem que ser maior, né? Vamos supor que ele acabou de fazer o silo ali, encerrou aquele silo, vai começar outro. Na hora que ele encerra aquele silo, aquele trator ele tem que ficar ali mais um período com o objetivo de eliminar de fato esse oxigênio, né? Ele vai ficando ali umas 2, 3, 4 horas ali, porque a eficiência vai ser maior. Então, esse talento no finalzinho, esse capricho que ele tem que dar ali, é fundamental para ele poder aproveitar melhor essa silagem. Outra coisa que a gente tem visto bastante é justamente nesse momento do fechamento do silo, né? Tem muitas perguntas, né? O pessoal coloca alguns produtos e tal. Alguma coisa que a gente tem visto com muita eficiência é o produtor fazer uma aplicação de inoculante naquela camada da superfície ali antes de fechar o silo. Aquilo ali tem evitado também muitas perdas, né? Outro ponto importante que a gente vê bastante é com relação à vedação do silo, né? A vedação do silo é outro ponto fundamental, porque ele vai eliminar aquele oxigênio, né? Ele deixa um suspiro na lona e vem fechando a lona do fundo até a boca do silo, com um suspiro, coloca a madeira, fica simples. E, em vez de deixar aquele balão, ele deixa aquele balão e vai jogando alguma coisa para cima ali. Em vez dele expulsar o oxigênio para fora do silo, ele empurra o oxigênio para dentro do silo. Então, esse tipo de situação também pode comprometer a sua silagem ali, provocando ali essas podridões que dão. Você disse aí com relação ao inoculante, Wagner. Qual que é a função desse inoculante numa silagem? Excelente. O inoculante, há alguns anos atrás, né, ainda era bastante discutido, mas hoje já está bem consolidado, né? O inoculante são essas bactérias, né, bactérias láticas, que vão provocar ou favorecer a fermentação lática. A fermentação lática no silo é a principal reação que acontece dentro do silo que vai promover o armazenamento do silo de forma a evitar perdas. Por quê? Porque a fermentação lática ela produz o ácido lático, que esse ácido lático vai
como é que eu vou falar, promover essa redução do pH, né, que começou com bactérias acéticas, reduz o pH, e esse pH ele se mantém em torno de 4, evitando a proliferação de outros micro-organismos. Então, são também bactérias anaeróbicas, e nós sabemos que onde são um ambiente anaeróbico, também não se desenvolvem outros micro-organismos que podem ser deletérios à silagem. Então, o inoculante é justamente isso, você adicionar bactérias benéficas na silagem para ela permanecer por um período maior com a qualidade no armazenamento, né? É importante lembrar também, Dário, que uma silagem ela é altamente dependente do processo de silagem. Uma silagem de milho, ou qualquer outro produto que seja, ela nunca melhora. Ela vai manter o que você trouxe do campo. Então, isso é informação importante, porque a gente vê muito por aí, se você colocar tal produto, a sua silagem vai melhorar. A silagem não melhora. A partir do momento que você cortou o milho, ali você tem que fazer o melhor trabalho possível para você tentar manter aquela qualidade que você está trazendo da roça, né? Que dependeu de todo um processo agronômico que você conduziu, né? Manejo de praga e doença, para você poder armazenar isso da melhor maneira possível. Outra dúvida comum entre os produtores é quantos dias ele pode abrir seu silo e disponibilizar essa silagem para os seus animais? É uma boa pergunta também, né? Porque o produtor, a gente tem visto muito ele abrir a silagem logo depois que fecha, né? Resultado aí de uma demanda crescente de alimento, né? Com áreas limitadas talvez, investimento em animais, estrutura, ele consegue colocar muitos animais na fazenda. Logicamente que hoje, para você produzir mais leite, né? Ou você coloca mais vaca no sistema, ou você coloca mais leite na vaca. E para isso você tem que ter comida. E a comida, que é a silagem, o produtor vai investir em estrutura em animais, mas as áreas são a mesma. Então, cada dia que passa, o produtor ele vai fechando um silo e aí daí a pouco ele já tem que abrir. Geralmente, quando você faz um silo dentro das recomendações, aí você tem que esperar pelo menos 30 dias para ocorrer aquele processo de fermentação para ser melhor eficiente que o animal consiga aproveitar melhor aquele alimento. Então, tem que passar por um processo fermentativo. 30 dias. Hoje, o que o pessoal tem feito com o uso de inoculante, então você, como eu comentei, você adiciona bactérias láticas no sistema e aí você acelera o processo fermentativo, né? Porque se você deixar se você não colocar, fazendo um comparativo, se você não colocar inoculante, essas bactérias elas vão se desenvolver automaticamente no silo e depois de 30 dias esse processo ocorre, né? São dados até de literatura. Então, a partir do momento que você usa o inoculante, alguns dados de literatura falam que a partir de 1 semana, 10 dias, você já pode estar usando esse silo quando você fez uso de inoculante, acelerando esse processo fermentativo, né? Então, 1 semana, 10 dias aí com o uso de inoculantes e sem inoculantes aí em torno de 30 dias para você estar fazendo uso do silo, né? Isso é importante porque você aproveitar melhor o amido, né, que passou por um processo fermentativo, fibra, né, qualidade do alimento de uma forma geral e disponibilidade disso, né, que eu estou falando aí de conversão em leite, né? Então isso é importante. E levando para o lado da gestão de custo da silagem de milho, qual seriam as suas orientações? Tá. As informações elas são bastante são muitas coisas que o produtor tem que observar, né? Uma delas que a gente vê muito, eu vou fazer uma analogia aqui com a análise de solo, né? Hoje o produtor, na área dele de silagem, ou como qualquer outra cultura, né? Para ele não poder gastar mais adubo, né? que tá caríssimo, e para ele poder fazer uma correção do solo adequada, para ele poder obter uma eficiência de produtividade, né? Com esses produtos, soja, milho, né? com produtos de alta tecnologia, com alto potencial genético, ele tem que fazer isso, ele tem que corrigir o solo
depois ele tem que fazer uma adubação em função da sua expectativa de produtividade, atendendo aquela cultura. E a silagem hoje também a gente enxerga um pouco isso, né? Porque se o produtor, se ele não começa a fazer essas análises, são análises bromatológicas, na hora que ele vai elaborar a dieta, né? Para ele saber o que de fato tem naquela silagem, né? O teor de amido, digestibilidade de fibra, proteínas, que não é o foco em silagem, mas tem lá níveis de proteína, tem as fibras aproveitáveis, e aí ele pode cometer um erro muito grande, que seria ele gastar dinheiro com fubá, por exemplo, com milho, com soja, com concentrados, às vezes não precisa. Porque às vezes você pega uma silagem de milho que tem muito amido, que eu já vi muitas vezes em fazenda, o produtor ele tem uma receita pronta de dieta, ele vai lá e pega a silagem dele, coloca lá o milho, o fubá, e aí ele acaba prejudicando o animal, né? E o excesso de amido no animal, a gente sabe muito bem que problema seríssimo que dá, né? Problema de casco, torção de abomaso, uma série de problemas relacionados à dieta que pode causar esse problema. E o fator fundamental, que seria a economia, né? Você economizar hoje compra de fubá de milho é uma senhora economia, né? Não estou falando do milho aí, a mais de R$80 o saco, né? E hoje o leite, a gente sabe muito bem que é uma commodity, né? Então o produtor não consegue regular o preço do leite, e aí aonde dentro da fazenda o produtor vai conseguir ser mais eficiente no custo é justamente no volumoso que ele traz do campo. Então essa silagem que ele traz do campo, se ele não fizer a análise bromatológica dela, ele pode gastar dinheiro a mais com ração. Então esse é o ponto quando a gente fala da importância dele fazer essa análise da silagem dele para ele poder ser mais assertivo na dieta e gastar menos dinheiro. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer a você, Wagner, pela todas as explicações, e fique à vontade para deixar um recado, uma mensagem para os nossos espectadores. Acho que a grande mensagem que a gente gostaria de fazer é justamente dar tranquilidade para o produtor, né? Procurar a Santa Helena Sementes para atender ele da melhor maneira possível. Acho que o grande papel nosso como técnico, como empresa, né, do agronegócio que vende uma semente, é atender o produtor. O produtor, para mim, ele é soberano, sabe? E nós temos que atender a expectativa dele. E aí, quando nós falamos de leite, né, de tudo isso que a gente conversou aqui, o know-how que a Santa Helena tem nessa questão de um híbrido para silagem, né, nós estamos preparados, de fato, né? Porque o produtor ele tem que começar a perguntar às empresas de semente de milho se aquele milho é bom no leite, né? E isso tudo baseado em pesquisas que a gente faz. Nós temos um centro de pesquisa onde nós validamos esses híbridos tanto em vivo como in vitro, né? Nos laboratórios, e também nós testamos isso nos animais, tudo com estatísticas validadas em períodos, né? Porque não adianta nada você fazer uma análise rápida, a silagem ela é no período, né? Quando a gente fala disso, essas informações, a gente quer trazer o milho para atender o mercado de leite, o produtor, de alguma forma, essas informações elas são baseadas em pesquisa. Nós não podemos chegar no produtor e falar assim, esse milho aqui é bom no leite. Isso é um devaneio, né? Você tem que chegar lá com informações validadas, né? Nós temos lá o centro de pesquisa justamente para isso, que nós fazemos os testes nos animais, né? Em vivo e em laboratório, né? Em vivo e in vitro, como é o correto falar, para a gente poder justamente ter uma informação com coerência, com qualidade, com propriedade para levar para o produtor. Esse milho aqui ele tem alta conversão em leite, né? Então essa informação que a gente tem que levar para o produtor, e o produtor de leite ele precisa disso, né? E nós como técnicos, como uma empresa de semente que está levando para o produtor um produto de alta qualidade, de alta genética e com alta tecnologias, né?
e alto potencial produtivo, nós temos que também levar essa informação que esse milho ele é bom no leite. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de falar, que é o tanto que a Santa Helena está preparada para atender o mercado de leite. Certo? Eu acho que isso é fundamental. Obrigado a todos os ouvintes do Santa Dica, o podcast da Santa Helena Sementes. E não se esqueçam que vocês também podem enviar as suas perguntas para que nós possamos responder nos nossos próximos episódios. E aproveite e inscreva-se no nosso canal do YouTube para não perder os próximos episódios. youtube.com/Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.